Vamos tratar agora sobre o pregador. Em comunicação, há 3 fatores importantíssimos: o emissor, a mensagem e o receptor. Olhando desse ponto de vista, o pregador é uma peça muito importante. É claro que há outros pontos de vista, mas ainda que olhemos de outro ângulo ou de outra posição, o pregador será sempre alguém muito importante. É alguém que descortina o véu que oculta dos homens a face de Deus. É um homem falando por Deus, das coisas de Deus, ao coração de um outro homem. O poeta nasce, o orador se faz. Cristo não escolhe como seus representantes homens ou anjos que jamais pecaram, mas seres humanos, homens de paixões idênticas às daqueles a quem buscam salvar. A homens e mulheres foi entregue a sagrada tarefa da pregação. O pregador é como um profeta, pois é um porta-voz de Deus ao falar em nome de Deus. A pregação é tão essencial que, enquanto o evangelho não for pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as gentes, o fim não virá. Marcos, ao descrever o chamado dos 12 apóstolos, também conhecidos como discípulos de Jesus, declara que a primeira coisa que Jesus os mandou fazer foi pregar, Marcos 3,14. Paulo reconheceu o imperativo divino ao declarar: ai de mim se eu não pregar o evangelho. No livro Preaching and Preachers, de Martin Lloyd-Jones, ele diz o seguinte: a mais urgente necessidade da igreja cristã hoje é a verdadeira pregação. E como ela é a maior necessidade da igreja, certamente é a maior necessidade do mundo também. Não há fórmula milagrosa para se conseguir êxito como orador. Sem sacrifício não pode haver realização apreciável. Foi Deus quem enunciou essa verdade do suor do teu rosto. Thomas Edison disse: em todo gênio há 99% de transpiração e 1% de inspiração. Segundo o pastor Roy Alan Anderson, escritor do livro Pastor Evangelista, há 3 tipos de oradores: os que não podemos ouvir, por mais que nos esforcemos; os que com um pouco de esforço podemos ouvir; e os que não conseguimos deixar de ouvir. Pregar o evangelho deve ser nosso maior negócio, nossa principal preocupação, nosso propósito primário de vida, nossa desafiante vocação, mais sagrado serviço e a principal ocupação dos filhos de Deus. Um outro fator para o qual o pregador deve atentar é o detalhe. Quase sempre achamos que os detalhes não são importantes. Na pregação, porém, não podemos pensar assim. Na comunicação da palavra, cada detalhe é muito importante. O coração, o caráter, o sorriso, o estilo, a eloquência, o entusiasmo, a energia, a determinação, a ilustração, a dicção, a sinceridade, a inteligência, o conhecimento, a memória, a imaginação, originalidade, inspiração, sensibilidade, aparência, a paciência, a satisfação, a coragem, a postura, o vocabulário, a gesticulação e outros detalhes mais. Um pregador de verdade procura sempre cercar-se de bons hábitos. Caso contrário, os maus hábitos o perseguirão. A maior tragédia para um pregador da palavra de Deus seria pregar de maneira que ninguém se converta. Para que isso não aconteça, o pregador deve ser estudante diligente. Deve ser apto para ensinar com eficiência, deve ter boa cabeça, mente aberta e ao mesmo tempo equilibrada. Deve ter boa linguagem, deve ter boa voz, agradável e eficaz. Deve ter boa memória. Deve estar disposto a colocar a reputação e a vida naquilo que fala. Deve saber o que vai dizer e também deve saber quando parar. Tão importante quanto falar é calar. E só sabe a hora de parar quem fala tudo o que planejou. Deve saber suportar o vexame e a crítica de quem quer que seja. Todos os pregadores estão sujeitos à crítica. Por outro lado, homens e mulheres de Deus vivem acima e além das críticas e dos elogios. Um verdadeiro pregador é alguém especial. Florindo Stina disse o seguinte: as pessoas comuns vivem no mesmo nível dos problemas. As pessoas especiais vivem acima e além. Há pelo menos 3 coisas muito especiais que um pregador jamais poderá esquecer: a retórica, a eficiência e a eloquência. A retórica é a capacidade de organizar as ideias e os argumentos, enfim, o discurso. Sem retórica, o discurso vira uma salada. É verdade que salada é bom, mas em outro lugar e hora, não na hora do sermão. Na hora da pregação, a retórica, pois ajuda a não repetir ideias e nem mesmo colocá-las fora de lugar. A influência de uma pregação está intimamente ligada com a organização das ideias.
Quanto mais retórico, mais claro e convincente será o discurso. A retórica é uma ciência e, ao mesmo tempo, uma arte. Ciência no sentido de estruturação e arte no sentido de exposição. Já a eficiência é a capacidade de alcançar o fim desejado. No caso da pregação, é a arte de falar de tal maneira que leve a audiência a tomar uma decisão em razão da compreensão do que se está falando. Se você falar bonito, mas não for eficiente, não adiantou nada. Se tiver verbosidade, grandiloquência, e mesmo que use linguajar poético, se não consegue ser eficiente, de nada adianta. E por fim, a eloquência, que na pregação tem o mesmo valor que a persuasão. É, portanto, a arte de persuadir, é a competência para discursar, falar, argumentar ou se expressar com desembaraço. Para o pregador da palavra, eloquência é muito mais que um conjunto de regras e técnicas destinadas a convencer, visto que a pregação lida com assuntos eternos. O silêncio pode ser eloquência também em alguns momentos. Na verdade, para ser eloquente é preciso preparo, especialmente preparo espiritual. Ao concluir este capítulo tão importante, apresento alguns aspectos que julgo de grande importância para o pregador. Em primeiro lugar, é bom lembrar que o pregador é um audiovisual vivo, de carne e osso. Um pequeno percentual da comunicação se faz com palavras. O percentual maior fica por conta da comunicação não verbal, tais como expressões fisionômicas e corporais, bem como pelo tom de voz. Em segundo lugar, dizer que é importante que o pregador se conduza com naturalidade, porque as expressões não verbais são tão importantes, o pregador deve se preocupar e muito com elas. Outro fator importante a considerar é o olhar. Um olhar pode ameaçar, insultar ou acariciar. É quase impossível enganar com os olhos, e é por essa razão que quando os pais estão falando sério com o filho, com a filha, eles dizem: olha nos meus olhos. E por último, a voz. A voz é como que o veículo da comunicação. O pregador deve cuidar muito bem da voz para poder usá-la sempre da melhor maneira possível. A entonação e a maneira de pronunciar mostram a qualidade de quem fala. Os assuntos mais importantes devem ser falados pausadamente. O bom pregador fará uso da tonalidade da voz. Use com propriedade a entonação. Tenha boa dicção. Não engula letras como S, por exemplo. Equilibre o volume da sua voz, bem como a velocidade, e respire corretamente. Certamente você já ouviu falar de Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, considerado um dos pais da igreja. Agostinho foi abençoado por Ambrósio, que o convenceu da autoridade divina das Escrituras. Agostinho admitia que em suas primeiras idas para ouvir Ambrósio pregar, não estava interessado em ouvir o que Ambrósio dizia, mas como ele o dizia. Apesar de todos estes desafios, seja um pregador, vale a pena.